Nessa terça-feira caiu uma bomba lá no México com a acusação que fez Isabel Burr. Quem é essa, Uziel? É a atriz que faz a Yara lá na novela Se Nos Deixam, que está passando aí no SBT. Para quem não sabe, ela namorava com Alex Pereira, que faz o Cholo, que no Brasil se chama Paulo. Você gosta desse casal? Pois pronto, fique sabendo que sim. Teve aí essa história, você provavelmente já deve ter visto alguma manchete, né? A atriz acusa ex-namorado de agressão e tal e coisa. Eu fui ler essas mesmas notícias, mas não tinha muita informação. Fui ver notícias do México e vi que também tinha umas informações muito desencontradas. Então eu parei aqui o meu passeio para vir explicar essa história para vocês. Só pelo trabalho aqui já vale a pena você assistir um comercial que é para eu pagar o raio dessa viagem. Pois muito que bem, fui investigar e o Ziel realmente ele agrediu, não só ela como várias outras mulheres, porque não só foi ela que escreveu sobre isso, teve outras também. Fui investigar e a conclusão que eu tiro é a seguinte, ou melhor, vou expor os fatos. Acontece que nesse dia 8 de março, que foi, né, o Dia Mundial aí das Mulheres, ia acontecer, ou melhor, aconteceu lá no México uma marcha em prol das mulheres e tal, pelos direitos da mulher. E nessa marcha tinha lá um cartaz com o nome de Alex Pereira, dizendo assim que ele era golpeador, né, de mulheres e tudo mais. E aí, quem colocou essa foto foi uma influencer, produtora musical chamada Ali do Net. Acho que é assim o nome dela, se eu não estou enganado. Ali do Net. Ela postou essa foto. Aí logo depois veio uma outra chamada Lori Garcia, que postou uma foto do personagem, melhor, ali do ator mesmo, né? Não somente o cartaz. Pois muito que bem. Então todo mundo começou a falar, será que ele pegou essas meninas, né? Bateu nelas e tudo mais. Até que veio a Isabel Burr e fez a postagem dela sobre esse assunto. Ela fez um texto grandíssimo, mas não disse muita coisa. A única coisa assim que a gente vê da declaração dela é que ela diz o seguinte: sofri violência física e verbal. E aí falou sobre a importância das mulheres se unirem para dar a coragem de poder denunciar e tudo mais, mas não entrou muito no assunto realmente, né? Ou seja, na parte difícil. Só disse sofri. Esse foi o verbo que ela usou e não explicou nada além. Aí você vai dizer, Zé, então tu acha que o Alex Pereira está certo nessa história? Olha, o que aconteceu é o seguinte, nessa sexta-feira passada, eu acho, eu fiz um vídeo aqui sobre o Lissardo, que ele também teve problema com a ex-namorada, e eu fiquei do lado da namorada, porque a namorada sofreu agressão no final de semana, depois, na segunda, ela já estava lá nos programas com um laudo, né, já com um BO feito na polícia e tudo mais, deu a cara a tapa, e quando a pessoa conversa assim, frente à câmera, dá para perceber se a pessoa está falando a verdade ou está mentindo. Então, por tudo que eu vi da namorada de Lissardo, eu, sinceramente, pode ser que eu esteja errado, mas se eu fosse botar minha mão no fogo, eu não boto nem por mim, mas se botasse, eu colocaria na mão aí por essa namorada do Lissardo. A mesma coisa o Eleazar Gomes, né? Dá para você perceber, principalmente quando o ator ou atriz está dizendo uma coisa, mas ele é ruim. Se ele é ruim, se ele é péssimo ator, ele vai se delatar. Que nem Eleazar Gomes, que sofreu uma acusação de uma namorada, foi nos programas se desculpar, mas ele interpreta tão mal. Mas o Ziel, quero saber do casal. Calma que eu já chego lá. Antes tenho que dizer isso, que o Eleazar Gomes, quando ele sofreu a primeira acusação, ele foi no programa, e como ele interpreta muito mal, tanto nas novelas quanto fora das novelas, dava pra ver que ele estava mentindo, né? Aqui tem um inscrito no canal que é fã dele, ele vai me matar, mas não posso fazer nada. Ele é péssimo, P-E-S-S-I-M-O, péssimo. Bom, no caso do Alex Pereira já é o contrário, porque ele é um ótimo ator, Alex Pereira. Então se ele for na televisão falar, é capaz de muita gente ficar do lado dele, porque o Alex Pereira é um ator, dá para perceber que ele nasceu com o talento da interpretação. Tanto é que aqui no canal tem uma premiação, que veio vários youtubers participar, e o Alex Pereira ganhou como melhor ator coadjuvante. Vai lá ver quem era os outros atores com quem ele estava concorrendo. Já a Isabel Burr, ela não é assim uma ótima atriz, né? Vamos ser sinceros, o Cholo, o Alex Pereira que segurou esse casal. Então eu acho que seria assim vital para poder realmente comprar a acusação e tudo mais da Isabel Burr, porque veja só, se realmente ele chegou a bater nela, não tem desculpa, tem que ir para a cadeia, chilindró, só ao quadrado, só ao quadrado. Né? Mas ela precisava ir diante das câmeras para falar, até porque se ela não interpreta muito bem, a gente ia ver se era mentira, se era verdade. Eu até acredito mais nela
porque eu até me tendo a acreditar nela, ainda que ela não tenha apresentado nenhuma prova, porque eu sempre fico mais do lado da mulher, embora eu saiba que tem mulher que também que não vale aí uma caçola. Acontece. Uma coisa que poderia dar sustentação à acusação da Isabelle Burr era que outras mulheres fizessem o mesmo. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, não. Como eu falei para vocês, a Ali Dunet, ela é uma produtora musical. Ela estava na marcha. Em nenhum momento ela disse que ele a agrediu. Não, ela simplesmente estava na marcha. Depois a Lara Garcia também fez o post. Ela também não disse que sofreu. Ela só colocou ele lá para dizer, olha só, é mais ou menos assim, mulheres apoiando uma outra. Quem é essa outra? A Isabelle Burr. Porque de todas essas que postaram sobre ele, a única que colocou o verbo, a ação do que realmente aconteceu, né? Eu sofri violência física, foi a Isabelle Burr. Muita gente, no melhor estilo fake news, começou a dizer que a outra ex-namorada dele, uma chamada Liha Uriarte, que também é atriz, está fazendo aí um papel na novela Amor Dividido, que inclusive tem crítica aqui no canal, ela e ele tiveram também muitas contendas, muitas brigas quando eles gravavam lá aquela série novela Sem Medo à la Verdade, acho que era assim que se chamava, Sem Medo da Verdade. Só que o que acontece é o seguinte, em 2020, quando esse casal estava junto, saiu notas dizendo dos vizinhos, os vizinhos falando que era um casal muito tóxico, que viviam brigando, viviam as turras. Então, por mais que tenha ali uma coisa tóxica e tudo mais, não teve realmente assim, uma acusação dela. A briga da Liha Uriarte com o Alex Pereira, por incrível que pareça, depois da relação terminada, se deu por conta de uma cachorrinha que se chama Luna. Olha só que pesquisa que eu fiz, porque ele, dizendo o Alex Pereira, que deu a Luna, deu o nome da Luna e deu ali para eles cuidarem os dois juntos e tal. E aí, quando eles terminaram, ele nem pôde se despedir da cachorra. Disse que ela não deixou. E aí ele foi nas redes reclamar, né, por conta disso. E a Liha Uriarte respondeu dizendo não, que mentira. E ele não deu coisíssima nenhuma, que foi ela que tinha comprado um cachorro. O cachorro veio doente porque foi comprar, então não compre cachorro, adotem. Aí depois ela adotou esse Luna, que é o que ela está até hoje, e que ele não deu nome nenhum. Ou seja, eles não se entendem de nenhuma maneira. Então era um relacionamento abusivo. E num relacionamento abusivo cada um vai fazer uma agressão verbal um com o outro, né? Mas pelo jeito a física não teve, até porque se tivesse física, a Liha Uriarte teria falado, já que ela está com raiva dele por conta desse problema aí da cachorrinha. Mas bom, então assim, não é que teve outros casos não. O único caso que se sabe é o da Isabelle Burr, porém a Isabelle Burr não disse muita coisa. Por isso que eu digo, tem que colocar a cara e se for para denunciar, que denuncie com tudo. Eu até entendo, né, que pela conversa ali dela na postagem, ela quis dizer que precisa de coragem. Então agora que, que ela está sentindo essa coragem, mais ou menos assim, depois de todas as mulheres ter colocado a foto dele, falado dele, né, aí ela se sentiu segura, ou seja, foi uma coisa mais ou menos conversada entre todas essas que colocaram, né? E aí o Alex Pereira foi responder. E para minha surpresa, o Alex Pereira, ele não fez meia culpa, ele negou tudo e falou que ela era sem ética, sem moral. Ela quem ele não coloca nomes, mas deve ser a Isabelle Burr, porque finalmente ela foi a única que disse eu sofri. Mas ela nem sequer coloca o nome dele, mas sim que dá para saber que é dele porque ela marcou, né, tá lá o nome dela nessa primeira postagem. E aí ele disse que vai entrar com os advogados, porque isso é um crime de calúnia e de difamação. E aí agora, bom, fica a palavra de um contra o outro. Eu tendo mais a acreditar na palavra da mulher, porque realmente acho que existe mulher complicadíssima, existe. Mas nesse meio, você levantar uma denúncia assim, lhe queima muito mais do que qualquer uma outra coisa. Até porque a Isabelle Burr, embora ela ainda não tenha aquele estofo interpretativo grande, ela é esforçada, ela ainda está no caminho, a carreira dela está muito bem encaminhada, não é uma pessoa que precisa de muita atenção. Eu acho assim difícil acreditar que ela ia falar isso da cabeça dela. Agora, para poder realmente todo mundo cancelar o Alex Pereira, parar de chamar ele e tudo mais, para ele sofrer as consequências, até mesmo lá de trás do xilindró, né, das grades, ela tem que falar com todas as letras. Porque ficar acusando assim com muito eufemismo, sem dizer tudo realmente,
Eu entendo, pode ser que ela seja esse tipo de pessoa, uma pessoa mais introspectiva. Até a personagem dela, quase caiu aqui com o vento, até a personagem dela em Sinus Derra é assim. Na verdade não é a personagem, é a interpretação dela que não deu muito, não colocou muita energia, eu diria. Inclusive teve também uma premiação aqui no canal dos piores e a Júri ganhou a personagem dela, né, a Yara, como pior personagem. Porque, nossa, ao invés dela apoiar lá a mãe, ela ficava apoiando lá o pai. Que raiva dessa menina. Depois votaram nela, ela ganhou como pior personagem do ano. Mas o personagem não tem nada a ver com ela. Não é porque a personagem chateou a gente que ela esteja mentindo. Não, pelo contrário. O Alex Pereira tem que se explicar e ele vai se explicar. Pelo jeito é isso. Ele já bateu a porta assim com os dois pés na defesa dele. Já disse, é mentira. É mentira, ela está enganando, ela é mentirosa, ela é sem ética, sem moral, ou seja, destruiu com ela. Então, acho que para ela manter essa acusação, levar para frente, ela também tem que vir a público e falar. Então, até o presente momento, nada foi decretado, nada foi carimbado, como por exemplo no caso do Lissardo, ou então no caso de Eleazar, que no de Eleazar a gente viu as marcas lá da agressão, a gente viu, mas pode ter sido só verbal. Pode ter sido só verbal. Aí no verbal já são outros 500, né? Já são outros crimes, já são outra tipificação, já são outras coisas assim. Mas no verbal a gente é aquela coisa, né? Por exemplo, com a Liha Uriarte, segundo os vizinhos, era impossível até dormir, de tanto que esses dois lá brigavam. Então, muito complicado. Até o momento não está nada decretado. A maioria das pessoas estão apoiando a Isabelle Burr. Eu, de pronto, também apoio, mas espero melhor a explicação dela, porque se isso realmente se confirmar, a carreira aí do Alex Pereira, não digo que acabou, porque ele pode ir para a cadeia por um tempo, ele pode, sei lá, sofrer aí uns anos no ostracismo até que um diretor se indigne a chamá-lo outra vez. Mas claro, se ficar aprovado, a única coisa que ele vai realmente poder gravar é o nome dele na parede ali do Chilindró, pelo menos passar uns meses para refletir no que fez. Então ainda há espaço para se confirmar as coisas. Não está confirmado, decretado não, tá bom? Aí tá toda a explicação. Se inscreva no canal se não está inscrito. E escreva aí embaixo nos comentários o que é que você acha. Depois de tudo que eu expus aqui, você acha também que vai esperar a ela aparecer para poder dar uma opinião? Você ainda, ou você já se decidiu, tá do lado dela, fechada? E na sexta-feira, se você quiser ser membro do canal, custa R$ 1,99 no plano mais barato. E aí você vai ver essa cidade que eu tô aqui, que eu acho que foi a inspiração Bela e a Fera. Eu acho que foi, porque é muito parecida, viu? Na sexta-feira você vai saber onde é, estando aí no clube de membros, tá certo? Obrigado e até o vídeo que vem. Acabou, marginal.